Olha, dizem que pai é quem cria, ou ne pai é quem cuida, quem protege. Mas e quando seu próprio pai, o homem que te deu a vida, tira a vida do seu filho? Como é que a gente chama uma pessoa dessas? Ah, minha gente, isso é a resposta. É monstro. Ah, monstro. Foi nisso que ele se tornou no dia em que tirou a vida do meu Rafael. Meu nome é Marivalda Conceição Santos, tô com meus 79 anos e moro aqui em Feira de Santana, bem no coração da Bahia. Sabe, tô aqui, sentadinha na mesma varanda, onde eu vi meu menino dar os primeiros passinhos, onde ele brincava com os carrinhos dele, onde um dia eu sonhei em ver meus netinhos correndo para lá e para cá. Mas Rode, oxe, essa varanda só guarda a lembrança. E essa história doída, que eu carrego apertada no peito, faz 43 anos. Nasci lá para 1944, numa casinha simples, ali pertinho do Mercado Velho. O meu pé, Raimundo Conceição, era um homem conhecido em Feira de Santana inteirinha. Trabalhava no matadouro municipal desde moço. Sabe, começou como ajudante e, com o tempo, virou o chefe dos magarefes. Nossa, todo mundo respeitava o seu Raimundo. Homem trabalhador, que ele prestativo. Estava sempre pronto para ajudar, mas só ninguém via o que acontecia. Quando ele fechava a porta de casa, minha mãe, Maria Aparecida, era costureira e das boas, viu fazia. Cada vestido de noiva que parecia obra de arte bordado à mão, que levava meses para ficar pronto. Mocha Bonita, lá do interior de Serrinha, conheceu meu pai numa festa de São João e se encantou. Casaram rápido. E lá, como diz o Atu, ele já com 25, dizem que foram felizes nos primeiros anos. Pelo menos era o que ela me contava. Coitada. A bebida, minha gente, essa entrou na vida do meu pai devagarinho. Sabe? Feito cobra que se aproxima da presa. Primeiro, era só nos fins de semana, com os amigos. Depois, passou para os dias de semana também. Quando eu nasci, em 44, ela já bebió tudo o chonto de ó, e com a bebida vinha a outra face, sabe? O homem violento que minha mãe só foi conhecer tarde demais. Ah, minha filha, as primeiras lembranças que eu tenho, eu devia ter o quê? Uns 4, 5 aninhos. Por aí, lembro do barulho do portão, sabe, batendo forte. Depois, aquele arrastar de pés no corredor. E o cheiro, um cheiro de cachaça misturado com sangue de boi, que vinha lá do matadouro. Minha mãe, coitada, me mandava correndo para o quarto. Mas as paredes eram tão fininhas, não escondiam nada. Eram os gritos, as coisas quebrando. E depois, o chorinho abafado dela, quando tudo acabava. Eu cresci, aprendendo a ler os sinais de perigo, o jeito como ele pisava na porta, sabe? O tom de voz quando chamava minha mãe. Até o silêncio tinha seu significado. Quando estava tudo muito quieto, aí é que era pior. A tempestade vinha com força total. Mas antes de continuar, quero agradecer a vocês que estão me ouvindo, viu? É difícil que só contar essa história, mas ela precisa ser contada. Me digam aí nos comentários. De que cidade vocês estão assistindo? É bom saber que minha voz está chegando longe. Se puderem, meus queridos, deixem aí o joinha e se inscrevam no canal. Esse canal incrível que dá voz
para todas nós. Mulheres do Brasil, cada pessoa que se inscreve é como um abraço quentinho que chega até aqui. Minha mãe, ela tentava me proteger como podia, coitadinha. Me escondia dentro do guarda-roupa quando ele chegava muito alterado, me mandava para casa da vizinha com qualquer desculpa esfarrapada, mas nem sempre dava tempo. Né? Lembro de uma noite e eu devia ter uns 7 anos. Estava ajudando ela a bordar um vestido de primeira comunhão. A mesa estava cheia de linha branca, tecido delicado. Um trabalho de semanas, aquilo. Meu pai chegou mais cedo que o normal. E cambaleando, viu aquela trabalheira toda espalhada e explodiu, gastando dinheiro com essas porcarias. E ele gritou: mulher minha não precisa trabalhar. Num movimento só, jogou tudo no chão, o vestido que minha mãe tinha passado 3 semanas bordando com tanto carinho. Ele rasgou no meio, como se fosse um pedaço de papel. Minha mãe chorou baixinho. Ela aprendeu que chorar alto só piorava as coisas. Mas eu, criança, que era, gritei para ele parar. Foi meu erro. O tapa que levei foi tão forte que eu voei longe. Bati com as costas na parede. Filha minha, não grita comigo. Eila Brau. Os olhos vermelhos de álcool e raiva. Minha mãe se jogou entre nós. Me protegeu com o corpo dela. O corpo dela apanhou por mim. Então, naquele no ato? No dia seguinte, ela estava com o olho roxo, o lábio cortado, mas sorria para mim, fingindo que nada tinha acontecido. Tá tudo bem, filhinha? Ela disse: papai estava nervoso do trabalho, mas já passou. Sempre passava. E sempre voltava. Era um ciclo sem fim que a gente vivia violência. Um pedido de desculpa, uns diazinhos de paz e violência de novo. Os vizinhos sabem. Claro, Feira de Santana era cidade pequena naquela época. Todo mundo conhecia todo mundo, mas só ninguém se metia em briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. Era oquiditiam. Raimundo é homem bom. Só fica assim quando bebe. Homem bom? É impressionante como a bebida serve de desculpa para tudo. Ne bateu na mulher. Foi a bebida? Bateu na filha a culpa da cachaça. Como se a maldita pinga criasse um monstro do nada, em vez de só revelar o que já estava ali dentro, escondido. Minha mãe adoeceu quando eu tinha uns 15 anos. Começou com um caroço no seio direito. Ela escondeu por meses. Coitada, com medo de ir no médico, medo de gastar o dinheirinho que não tinha, medo do meu pai reclamar. Quando finalmente ela foi, já era tarde demais. O câncer tinha se espalhado rápido, igual fogo em mato seco. Foram 6 meses de agonia pura. Eu vi minha mãe, que era forte como uma aroeira, definhar dia após dia. O tratamento naquela época era muito precário, cirurgia para tirar o seio. Umas medicações que mais faziam mal do que bem. No finalzinho, ela pesava menos que eu. Os ossos aparecendo sob a pele fininha, os olhos fundos, mas ainda cheios de amor, quando olhavam para mim. Curiosamente, meu pai melhorou um pouco nesse período. Bebia menos. Chegava mais cedo em casa. Até ajudava a cuidar dela. Tarde demais para consertar anos de violência, né? Mas pelo menos deu um tiquinho de paz para os últimos dias dela. No leito de morte, minha mãe me chamou pertinho. A voz já era um sussurro, mas as palavras, essas ficaram gravadas em mim para sempre. Sira, minha filha, promete que vai ser de sa casa? Promete que vai casar com um homem bom, ter sua família.
longe daqui. Promete que vai ser feliz. E eu prometi, segurando a mão dela, que já estava fria, mesmo com aquele calorão de agosto. Ela morreu no dia 27 de agosto de 1960, com o sol querendo nascer, parecia finalmente em paz, sabe, livre da dor do corpo e da alma. Eu, com 16 aninhos, fiquei sozinha com o homem que eu mais temia no mundo. Sem minha mãe para servir de escudo, virei o alvo principal. Meu pai voltou a beber pesado e as surras ficaram piores. Agora era eu que tinha que cuidar da casa, cozinhar, lavar, passar e ainda aguentar as explosões de raiva dele. Qualquer coisinha era motivo, sal demais na comida. Camisa mal passada, um olhar que ele interpretava como desafiador. Aprendi a me proteger como podia. Escondia facas e objetos pesados quando ele chegava bêbado. Dormia com a porta do quarto trancada na chave. Inventava desculpas para os hematomas e cortes. Caí da escada. Bati na quina da mesa. Escorreguei no quintal molhado. As pessoas fingiam que acreditavam, mas aquele olhar de pena denunciava que sabiam da verdade. Foi numa feira de sábado, em março de 62, que minha vida começou a mudar. Tinha ido comprar feijão e farinha para o almoço. Na barraca de verduras do seu Miguel, trabalhava um rapaz que eu nunca tinha visto antes. Alto, forte, com um sorriso que iluminava o rosto moreno e umas mãos grandes. De quem conhece trabalho pesado, moça bonita dessa merece um desconto especial. Ele disse quando me viu, piscando um olho de um jeito charmoso, ri pela primeira vez em meses. Minha gente, descobri que ele se chamava João Santos, tinha 23 anos, era órfão, criado pelos tios, trabalhava desde menino, conhecia o valor do suor honesto, diferente dos rapazes da cidade, que só pensava em farra. O João tinha planos, queria juntar um dinheirinho, ter seu próprio negócio, construir uma vida digna. Começamos a conversar todo sábado, ali na feira. Ele sempre guardava as melhores verduras para mim. Jogava um extra na sacola, sem cobrar nada. Os encontros na feira viraram encontros na praça, sempre com alguma prima minha servindo de álibi. Claro, o namoro tinha que ser escondido se meu pai descobrisse. Vixe Maria, seria o fim para nós dois. O João era tudo que meu pai não era. Gentil, carinhoso, respeitador. Nunca tentou nada além de segurar minha mão. O João sempre me tratou como se eu fosse feita de porcelana fina. Sabe, contava piada para me fazer rir. Trazia uns docinhos que comprava na feira. Escrevia uns bilhetinhos apaixonados que eu escondia bem no fundo da gaveta. 6 meses depois, numa tarde de domingo, meu pai tinha saído e o João apareceu lá em casa. Vestia a melhor roupa que tinha. Estava nervoso, que só vendo parecia menino em dia de prova. Trouxe os teus junto. Seu Antônio e Dona Marlene, gente boa e respeitada na cidade. Quando eu abri a porta, meu coração disparou. Eu sabia o que aquilo significava. Dona Marivalda, ele começou, todo formal. Depois riu da própria formalidade. Cida, vim pedir sua mão em casamento. Sei que seu pai não tá, mas eu volto quantas vezes precisar, até ele aceitar. Os tios confirmaram que ele era rapaz direito, trabalhador, de boa família. Apesar de ser órfão, expliquei a situação delicada com meu pai, os riscos de pedir a permissão dele, mas o João era determinado. Vou tirar você dessa casa. Cida, nem que seja a última coisa que eu faça. Quando meu pai chegou à noite, contei
sobre a visita. A reação foi pior do que eu esperava. Quebrou o prato. Gritou que filha dele não casava com qualquer um, que eu era muito nova, que homem só queria se aproveitar. Apanhei naquela noite, só por ter recebido o João em casa, mas, pela primeira vez, a dor física não importava tanto. Eu tinha esperança. O João voltou no domingo seguinte, e no outro, sempre como os tios, sempre respeitoso, sempre ouvindo os insultos do meu pai, sem revidar uma vírgula. A persistência começou a funcionar. Meu pé, vendo que o rapaz não desistia e que a história já estava correndo pela cidade, acabou cedendo, mas com condições. Claro, casar, mas ela mora aqui. Não vou ficar sozinho nessa idade. E el marido que sustente ela, não quero o genro me pedindo nada. O João aceitou todas as condições. Para ficar comigo, ele aceitaria qualquer coisa, mas ele já planejava nossa fuga, sabe, trabalhar dobrado, juntar um dinheirinho, construir nossa casinha longe dali. Casamos em junho de 1963. Foi uma cerimônia simples, na Igreja São José, mas para mim, minha gente, foi digna de princesa. Meu vestido foi um que minha mãe tinha começado antes de morrer. Eu terminei as costuras chorando em cima do tecido, sentindo a presença dela em cada ponto. O João chorou quando me viu entrando na igreja. Parece um anjo. Ele sussurrou. Quando segurou minha mão no altar, a festa foi pequena. No quintal da casa dos tios dele, meu pai apareceu só para a cerimônia na igreja. Já meio alto, sabe, fez um discurso constrangedor sobre as responsabilidades de homem casado e foi embora. Não importava. Eu tinha o João agora, eu tinha futuro. Eu tinha esperança. Morei mais 3 meses na casa do meu pai depois de casada. O João me visitava todo dia depois do trabalho, jantava com a gente, refeições tensas, com meu pai resmungando e bebendo. Depois, me levava para passear na praça. Enquanto isso, ele trabalhava em 2 empregos. Na feira de dia e num depósito à noite, juntando cada centavinho. Em setembro, 3 meses depois do casamento, o João chegou com um sorriso enorme. Arrumei nossa casa. Cida não é grande, mas e nossa era uma casinha de 2 cômodos, na Rua da Matriz, alugada, mas com opção de compra pequenininha, simples. Mas para mim, parecia um palácio. Meu pai ficou furioso quando contei que ia me mudar. Combinamos que ia morar aqui. Homem que não cumpre, palavra não presta. Mas o João foi firme. Pela primeira vez, combinamos que ela continuaria morando aqui, se o senhor tratasse ela bem, mas o senhor continua bebendo, continua agredindo. Não vou deixar minha esposa nessa situação. A discussão esquentou. Meu pai partiu para cima do João com uma garrafa, mas meu marido era mais novo, mais forte, mais sóbrio. Segurou os braços dele, tirou a garrafa sem violência. Não vou brigar com o senhor, só vou levar minha mulher para um lugar seguro. Mudamos naquela mesma noite. Levei pouca coisa. Algumas roupas, o vestido de noiva, umas fotos da minha mãe. O resto não importava. Eu estava livre, estava segura, estava começando uma vida nova. A casinha era um sonho. O João tinha comprado alguns móveis usados, uma cama, uma mesinha com 2 cadeiras, um guarda-roupa pequeno. Eu chorei quando vi tudo arrumadinho, com tanto carinho. Na mesa, um vaso com flores do campo, para nossa casa ficar completa. Ele disse, me abraçando. Vivi os meses mais felizes da minha vida ali. Acordava fazendo um cafezinho para o meu marido, preparava a marmita para o trabalho dele com todo o carinho do mundo. À tarde,
Cuidava da casa, plantei uma hortinha no quintal, fazia doces para vender e ajudar nas despesas. À noite, esperava o João chegar. A gente jantava conversando sobre o dia, fazendo planos para o futuro. Em dezembro de 63, descobri que estava grávida. A alegria do João foi contagiante. Ele me rodou pela casa pequena. Beijou minha barriga ainda, Lisa. Chorou de emoção. Vai ser menino. Se dá forte como o pai, bonito como a mãe. Começou a preparar tudo com meses de antecedência, pintou o quartinho, fez um berço de madeira com as próprias mãos, comprava uma roupinha sempre que podia. Rafael nasceu no dia 15 de março de 1964, parto difícil, 12 horas de trabalho, mas quando eu ouvi o primeiro chorinho dele, esqueci toda a dor. O João chorou mais que o bebê quando pegou o filho nos braços. Olha, Cida é perfeito. Tem meu nariz e seus olhos. Era mesmo perfeito. 3,5 kg, 49 centímetros. Uma cabeleira preta que parecia que já tinha nascido penteado desde o primeiro dia. O Rafael mostrou que era especial. Não chorava à toa. Mamava forte. Observava tudo com aqueles olhinhos espertos. Meu pai demorou uma semana para conhecer o neto. Apareceu numa tarde, súbrio, para variar, meio desajeitado com aquele pacotinho nos braços. Quando viu o Rafael, algo mudou no rosto duro dele. Pegou o bebê com cuidado, examinou cada detalhe. É um Conceição legítimo. Dice, devolvendo o netinho, vai ser homem de verdade. Esse aqui, a partir dali, meu pai começou a visitar regularmente, sempre sóbrio quando vinha ver o Rafael. O que era um milagre? Trazia presentinhos, um chocalho, uma roupinha, um brinquedo de madeira. O neto conseguiu o que anos de súplicas da esposa e da filha não conseguiram. Fez Raimundo Conceição diminuir a bebida. Rafael cresceu rodeado de amor na nossa casinha. O João era um pai babão, que só ele chegava do trabalho e ia direto pegar o filho. Conversava com ele como se o menino entendesse tudo. Cantava para ele dormir. Eu me dividia entre os cuidados com nosso tesouro e os afazeres de casa, mas era uma rotina doce, cheia de propósito. Aos 6 meses, o Rafael já sentava sozinho, com 1 aninho, andava pela casa toda, mexendo em tudo. Aos 2 anos, falava frases completas, fazia perguntas sem parar, era inteligente demais, pro próprio bem. Às vezes, me dava até um medinho, tanta esperteza numa criança tão pequena. Meu pai virou outro avô, visitava todo fim de semana, sempre trazendo alguma coisinha para o neto, levava o Rafael para passear na feira, apresentava para todo mundo como meu neto gênio. A transformação era impressionante. O homem violento que eu conhecia a vida toda se derretia na presença daquele menino, mas isso é assunto para o próximo capítulo. O que importa agora é que eu tive meus anos dourados ali, marido amoroso, filho saudável, uma paz que eu nunca tinha conhecido. O João prosperava no trabalho, já planejava abrir o próprio negócio. O Rafael crescia forte e inteligente. Até meu pai parecia ter encontrado redenção no neto. Como diz o ditado, pune alegria de pobre dura pouco. Mas enquanto durou, minha gente, foi a coisa mais linda do mundo. Quem diria, né? O homem que me aterrorizou a infância inteira ia virar um avô coruja. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando o Rafael entrou na vida dele. Era como se meu filho tivesse uns poderes mágicos, sabe? Transformava meu pai num homem diferente. Irreconhecível,
quase manso. 1970, Rafael tinha 6 aninhos. Lembro como se fosse ontem dele, correndo pelo quintal atrás das galinhas, o cabelo preto voando, a risada ecoando pela rua toda. O João tinha conseguido comprar nossa casinha, afinal, 3 anos pagando, aluguel direitinho. Convenceram o dono a vender. Não era grande coisa, mas era nossa. Aumentamos um cômodo, fizemos um quintal decente, plantamos um pé de manga, que está lá até hoje. Meu pai visitava todo fim de semana. Sem falta, chegava cedo no sábado, sempre com algum agrado para o neto. Ora, um carrinho de madeira, ora, um saco de bala, ora, um livro de história. A bebida, que foi companheira dele por décadas, sumiu como por encanto, pelo menos. Quando ele estava perto do Rafael, vô Mundo chegou. O Rafael gritava quando avistava ele no portão. Apelido que o menino inventou e pegou, Raimundo virou Mundo. E o Mundo era outro homem quando o neto estava por perto. Naquele ano, o Rafael entrou na escola. Orgulho da professora, desde o primeiro dia. Já sabia ler e escrever o nome. Fazia conta simples. Tinha uma memória impressionante. Esse menino vai longe. Dona Carminha, ela dizia nas reuniões, inteligente, educado, prestativo. Vocês estão de parabéns. O João prosperava no comércio, saiu do emprego no depósito e montou uma vendinha pequena no bairro. Depois expandiu, virou mercadinho. O Rafael adorava ajudar. Com 8 anos, já sabia dar troco, anotar fiado, conversar com o cliente. Puxou o jeito do pai para o negócio, mas tinha algo mais. Um carisma natural que conquistava todo mundo. Meu pai era presença constante. Buscava o Rafael na escola. Quando podia, levava para ver o movimento no matadouro. Ensinava coisas que ele achava importante homem saber. Tem que ter mão firme. Rafael, ele dizia, mostrando como segurar uma faca. Homem de verdade não tem medo de sangue. Eu não gostava muito dessas visitas ao matadouro, não. Mas o João dizia para eu não me preocupar. Deixa o menino conhecer o mundo. Cida, seu pai está tentando passar alguma coisa para o neto do jeito dele. Rafael, com 11 anos, já era quase um rapazinho, a voz começando a engrossar, uma penugenzinha no rosto, mas ainda era meu bebê nos gestos e no carinho. Continuava brilhante na escola, ajudava no mercado nas horas vagas, tocava um violão que o João tinha dado de aniversário. Foi quando eu notei as primeiras mudanças preocupantes no meu pai. A idade chegando, 67 anos já. E com ela uma certa impaciência, uma irritabilidade que há anos eu não via. Ele ainda não bebia perto do Rafael, mas os vizinhos comentavam que ele tinha voltado aos bares, às doses de cachaça no fim do dia. Pai está envelhecendo. Comentei com o João, estou preocupada. É a idade. Cida, homem que trabalhou a vida toda no pesado, sente quando o corpo começa a fraquejar. Mas não era só a idade, era algo mais profundo, como se os demônios antigos estivessem só dormindo, esperando o momento de acordar, e acordarão num domingo de festa junina, junho de 1977, festa da escola. O Rafael ia tocar violão na apresentação. Família toda reunida nos Tumupé. Alguns primos distantes. Dia bonito. Bandeirinhas coloridas. Cheiro de milho assado e quentão no ar. O Rafael tocou lindamente. Arrancou aplausos. Depois foi brincar com os amigos nas barracas.
Meu pai bebeu. Não muito, mas o suficiente. Eu vi o momento exato em que o álcool encontrou os velhos demônios. Os olhos ficaram vidrados. A postura mudou. O maxilar travou daquele jeito que eu conhecia tão bem. O João percebeu também. Tentou distrair. Levar para casa? Não deu tempo. Um menino esbarrou no meu pai sem querer. Derrubou o copo de quentão na roupa dele. Quasabuba. Acidente de criança, mas para quem passou décadas explodindo por qualquer motivo, foi a centelha num barril de pólvora, moleque desgraçado. A voz saiu rouca, carregada de uma raiva desproporcional. O tapa que ele deu no menino ecoou no pátio inteiro. A música parou, as conversas morreram. Todos os olhos se viraram. O menino no chão, corando, o rosto vermelho marcado pelos dedos do meu pai. Rafael apareceu correndo, viu a cena, entendeu na hora. Fez algo que nunca tinha feito. Se colocou entre o avô e o menino caído. Não, vô, foi sem querer. Ele não fez por mal. Meu pai olhou para o neto como se não o reconhecesse. Por um segundo eterno, achei que ele ia bater no Rafael também. A mão levantada, tremendo de raiva, o rosto transfigurado, mas algo no olhar do Rafael, medo misturado com decepção, fez ele baixar o braço. Vamos embora. O João disse firme, segurando meu pai pelo braço. Agora saímos no meio daquele silêncio constrangedor. O Rafael ficou para trás, ajudando o menino machucado, pedindo desculpas para os pais dele. Não, Carlo. Meu pai parecia murchar, a bebida evaporando e deixando só vergonha. Não queria. O menino me provocou. O menino tem 7 anos. Pai, o João cortou, secou. E o senhor tem 69. Daquele dia em diante, algo quebrou entre o Rafael e o avô. Meu filho continuava respeitoso, educado, mas o brilho nos olhos quando via o avô sumiu. As visitas ficaram mais espaçadas, mas formais. O Rafael arrumava desculpa para não ir ao matadouro, para não ficar sozinho com ele. Rafael fez 16 anos. Rapaz bonito, popular, inteligente. Terminando o colegial, já pensando em faculdade, queria ser engenheiro e construir prédio, deixar sua marca no mundo. Namorava uma menina da escola. Ei, Isabela, filha do dentista. O futuro. Todo planejado, cheio de sonhos. Meu pé piorava. A bebida voltou com força total, misturada, agora com a frustração da idade. Do corpo que não respondia, do neto que se afastava. As explosões de raiva ficaram frequentes de novo, mas agora sozinho, no barraco onde morava desde que se aposentou do matadouro. Precisa internar ele. Cida, o João sugeriu mais de uma vez. Tá se matando com essa bebida. Mas como internar quem não quer ajuda? Meu pai não admitiu o problema. Dizia que bebia porque queria, que parava quando quisesse. Mentira. Que todo alcoólatra conta primeiro para si mesmo. Dezembro de 1981, fim de ano chegando. Movimento grande no mercado do João. O Rafael ajudava todos os dias depois da escola, atendendo o cliente, organizando estoque, sábado e véspera de Natal. O mercado estava lotado, todo mundo comprando para a ceia do dia seguinte. Fim de tarde, sol se pondo. Eu em casa, preparando as coisas. O João e o Rafael, ainda no mercado, foi quando eu ouvi os gritos. Primeiro, pensei que era briga de rua. Coisa comum em fim de ano, mas os gritos continuaram, aumentaram
e eu reconheci as vozes. João, Rafael, meu pai. Corri para a rua descalça mesmo. Vi o aglomerado de gente na frente do mercado, um monte de gente gritando, uma confusão geral. Abri caminho aos empurrões até chegar no centro do tumulto. A cena que eu vi, minha gente, gravou para sempre na minha memória, queimada a ferro quente. Rafael no chão, sangue, muito sangue. O João ajoelhado do lado dele, tentando estancar com as mãos. O corte profundo no pescoço do meu filho, meu pai em pé, cambaleando, uma garrafa quebrada na mão, os olhos vidrados, sem entender o que tinha feito. Foi ele que veio para cima de mim. Meu pé balbuciava e me defendi. Foi defesa. Mentira. Todo mundo viu. Meu pai entrou no mercado já bêbado e alterado, procurando confusão, reclamou do atendimento, do preço. De tudo, o João tentou acalmar, pediu para ele sair. Foi quando ele quebrou as garrafas na prateleira, começou a gritar que estava sendo roubado, que o genro não prestava. O Rafael tentou ajudar o pai, se meteu entre os dois, tentou segurar o avô. Foi quando aconteceu, rápido, brutal, definitivo. A garrafa quebrada encontrou o pescoço do meu filho. Um movimento, um segundo, uma vida, mãe. O Rafael sussurrou quando me ajoelhei do lado dele, tão baixo que eu quase não ouvi. Peguei a mão dele e a frear, o sangue quente escorrendo entre meus dedos. Tô aqui, filho, a mãe tá aqui. Mas ele já não me ouvia. Os olhos, aqueles olhos inteligentes e cheios de vida, se apagaram enquanto eu segurava ele. 16 anos, uma vida inteira pela frente, morto pelo próprio avô. O homem que ele chamou de vô mundo, que ensinou ele a andar, que foi seu herói de infância. A ambulância chegou tarde. A polícia chegou tarde. Tudo chegou tarde. Meu pai sumiu na confusão, fugiu como um rato. Pelos becos que conhecia desde menino, o João segurava nosso filho morto nos braços. O rosto dele, uma máscara de dor, que eu nunca vi igual. O resto daquela noite é um borrão. Hospital, necrotério, delegacia, palavras sem sentido. Homicídio culposo, embriaguez, fuga. Como se palavras pudessem explicar um avô matando o neto. Como se existisse palavra para isso. O velório foi no dia de Natal. A ironia macabra não passou despercebida. Dia de celebrar nascimento. E a gente estava enterrando uma morte. A cidade inteira no cemitério. Oh, Rafael era querido por todos. Tinha futuro, tinha sonhos. Agora tinha só um caixão branco e uma mãe despedaçada. O João não chorou no enterro. Ficou em pé, feito uma estátua, os olhos secos, mas vácios, as mãos fechadas em punho. Quando jogaram a primeira pá de terra, ele se virou e foi embora. Pensei que tinha ido para o carro, me enganei e... Fiquei até o fim. Vi meu filho ser coberto pela terra vermelha de Feira de Santana. Cada pá de terra era um sonho enterrado. Formatura, casamento. Netos que nunca veriam. Quando acabou, quando só sobrou um monte de terra fresca e flores murchando no sol, levantei devagar. Em casa, encontrei o João sentado na mesa da cozinha. Na frente dele, uma garrafa de cachaça. Ele, que quase não bebia, os olhos vermelhos não eram de choro, eram de raiva. Uma raiva cristalizada, finalizada. A polícia não vai achar ele. E ele disse: Chame Melhor. Ele conhece cada buraco dessa cidade. Tem gente que ajuda. Vai fugir. Vai ficar uns anos preso. Se pegarem, depois voltar. Como se nada tivesse acontecido.
E o que a gente pode fazer? Perguntai, minha voz, um fio. O João finalmente me olhou. O que eu vi naqueles olhos me assustou e me confortou ao mesmo tempo. Era a mesma raiva que eu sentia, a mesma sede de justiça ou vingança. Naquele momento, eram a mesma coisa. A gente pode fazer nossa própria justiça. E ele disse: se a lei não pune, nós punimos. Se a lei esquece, nos lembramos. Se a lei perdoa, nos cobramos. Olhei para o meu marido, o homem gentil que me salvou, que construiu uma vida comigo, que chorou de alegria quando nosso filho nasceu. Agora era outro homem, a dor tinha transformado ele, como tinha me transformado. Éramos outros, éramos pais sem filho, éramos sede de vingança em forma humana. O que você tem em mente? Perguntai. E ali, naquela mesa onde tantas vezes o Rafael comeu, estudou, riu, ali começamos a planejar o que seria a nossa resposta. Não seria a morte, isso era piedoso demais. Seria algo pior, algo que marcaria meu pai para o resto dos dias dele. A justiça dos homens tinha falhado antes mesmo de tentar. Nossa, não falharia. O silêncio da nossa casa depois do enterro era ensurdecedor. Minha gente, cada canto guardava uma lembrança do Rafael, o violão encostado ali no canto, os livros na estante, a cadeira vazia na mesa. João e eu vivíamos como dois fantasmas, cumprindo as rotinas mecânicas semalmanenhuma. Mas por baixo daquela dor toda, alguma coisa fervilhava, plano, uma necessidade de justiça que a lei, com certeza, não daria. Janeiro de 1982, um mês sem nosso filho, a polícia procurava meu pai sem muito empenho. Sabe? Ele deve ter fugido para o interior. Dona Marivalda, velho como ele tá, não vai longe, incompetentes. O conivt, né? Em cidade pequena, a gente nunca sabe onde termina uma coisa e começa outra. O João mudou completamente. O mesmo que eu conheci, Dots, paciente, virou um estrategista frio. Passava horas estudando o mapa, fazendo contato, juntando informação, usou cada conhecimento que tinha do comércio, cada favor que lhe deviam, cada amizade cultivada em anos de negócio. Descobri que ele passou por Ipirá semana passada. E ele disse, numa noite, entrando em casa com um olhar determinado, tentou arranjar emprego num matadouro clandestino. Não ficou. Bebeu de mé? Chamou atenção. A rede de informações que o João montou era impressionante. Caminhoneiro, feirante, vendedor ambulante, todo mundo que circulava pelo interior da Bahia virou nossos olhos e ouvidos. Dinheiro ajudava a soltar a língua. Claro, mas o que realmente funcionava era a história. Um avô que matou o próprio neto. Isso tocava o coração até dos mais duros. Fevereiro chegou com chuva pesada e uma pista sólida. Meu pai tinha sido visto em Jacobina, trabalhando com nome falso, numa fazenda de gado. O João foi verificar pessoalmente, voltou com certeza absoluta. Ele, magro, barbudo, e ela. Bebe toda noite no mesmo boteco. O plano começou a tomar forma. Não ia ser nada impulsivo, movido por raiva cega, ia ser calculado, medido, eficiente. O João estudou cada detalhe, horários, rotinas, pontos vulneráveis. Eu preparei o necessário cordas, umas algemas que compramos em lojas diferentes, uns remédios para dormir bem moidinhos, que eu ia misturar na bebida. Tem certeza disso? Sida,
O João perguntou na véspera da viagem. Depois que a gente começar, não tem mais volta. Olhei para o porta-retrato do Rafael na estante. 16 anos. Sorrindo, cheio de vida. Tenho mais certeza disso do que de qualquer coisa nessa vida. Março, primeira semana, partimos numa quinta-feira. Dizendo para os vizinhos que íamos visitar uns parentes em Salvador, levamos o essencial, umas mudas de roupa, dinheiro vivo, os instrumentos que a gente ia precisar. Carol, emprestado de um amigo que não fazia pergunta, completava o disfarce. A viagem até Jacobina foram 5 horas de silêncio tenso. O João dirigia concentrado. Eu apertava as mãos no colo. Não era medo, não, era ansiedade de finalmente fazer alguma coisa, de sair daquela paralisia da dor. Chegamos no fim da tarde. A cidade era típica do interior. Rua de paralelepípedo, casa baixa, comércio modesto. O hotel onde a gente ficou era simples, mas discreto. O João saiu para fazer um reconhecimento final enquanto eu arrumava as coisas. Hoje não. Ele disse, quando voltou, tem movimento demais no bar. Amanhã é sexta. Ele bebe, mas fica mais vulnerável. Passei a noite em claro. Não era arrependimento, nem dúvida. Era a certeza do que estava por vir, deitada ali. Do lado do João, senti que a gente era como soldado na véspera da batalha. Nossa guerra particular por justiça. Sexta-feira, 8 de março de 1980, e 2, data que ficaria gravada em mim. Tanto quanto o dia da morte do Rafael, passamos o dia nos preparando, verificando rota de fuga, cronometrando o tempo, revisando cada passo. Às 6 da tarde, começamos. O boteco era exatamente como João descreveu, sujou, mal iluminado, cheirando a cachaça, e suor. Meu pai estava no canto de 100. Já no 5º ou 6º copo, a barba crescida, as roupas sujadas, mas inconfundível para quem conhece. Entrei primeiro, disfarçada com um lenço na cabeça e uns óculos escuros. Chantei próximo, mas não perto demais. Pedi uma cerveja que eu nem ia tomar. Esperei. O João ficou do lado de fora, vigiando. Me pé, bebia metodicamente, perdido em pensamentos que eu só podia imaginar. Seria remorso, medo, ou só o vazio de quem perdeu a humanidade. Quando ele levantou para ir ao banheiro, tu agis. O remédio para dormir caiu no copo dele sem ninguém perceber. Ele voltou, bebeu tudo de uma vez. Pediu outro. 20 minutos depois, começou a cambalear mais que o normal. O dono do bar achou que era só a bebida. Raimundo tá passando do ponto hoje? Quando ele saiu, quase caindo, João e eu seguimos. As ruas mal iluminadas ajudaram na primeira esquina deserta. O João agiu rápido, eficiente. Pegou meu pai por trás, a mão na boca para abafar qualquer grito. Ele tentou lutar, mas o remédio e a bebida faziam efeito. Em segundos, estava desacordado. Carregamos ele para o carro. Qualquer um que visse ia achar que a gente estava ajudando um bêbado. Dirigimos por 2 horas até o local que o João tinha escolhido, uma fazenda abandonada no meio do nada, sem vizinho por quilômetros. A casa estava como o João descreveu, telhado parcialmente caído, parede manchada de umidade, mas a estrutura ainda era sólida. No que foi a sala principal, o João tinha preparado tudo dias antes. Uma cadeira reforçada, cordas, uns baldes d'água. Meu pai acordou amarrado, desorientado. Levou uns segundos para focar os olhos, entender onde estava, que miramos-nos. Quando reconheceu, pavor tomou conta do rosto dele. Cira, João,
O que vocês estão fazendo, justiça? O João respondeu: simplesmente, aquela que a lei não fez. Os próximos detalhes são difíceis de contar, não por arrependimento, não, nunca me arrependi, mas porque reviver aquela noite é reviver a dor crua da perda do Rafael, é sentir de novo aquela raiva que me consumia. Não usamos violência física extrema. Esse não era o objetivo. O que fizemos foi pior, quebramos ele por dentro, destruímos o pouco que restava de humanidade nele. Palavras podem ser mais afiadas que faca. Quando usadas com precisão, fizemos ele reviver cada detalhe daquela noite no mercado, cada segundo, desde que entrou bêbado, até o momento em que a garrafa cortou o pescoço do Rafael. Repetimos quantas vezes foi necessário, até ter certeza que aquelas imagens o perseguiriam para sempre. Mostramos fotos do Rafael. Bebê, criança, adolescente. Contamos cada conquista dele, cada sonho destruído, o primeiro dia de aula, o primeiro gol no futebol, primeira namorada, a faculdade, que ele nunca cursaria, os filhos que nunca teria, ir para ser fosse. O João gritava: você que devia estar morto. Não ele, velho miserável, bêbado, desgraçado. Meu pé corava, implorava, pedia perdão. Tarde demain, o perdão morreu junto com Rafael naquele mercado. A tortura psicológica durou a noite toda. Pausas calculadas para ele recuperar a consciência quando desmaiava, água na cara para manter ele acordado, um carrossel infernal de culpa e remorso que gravamos fundo na mente deteriorada dele. Você nunca vai esquecer. Eu dizia bem perto do ouvido dele, todo dia, toda noite. Você vai ver o rosto dele, vai ouvir o último suspiro, vai sentir o sangue nas suas mãos. Perto do amanhecer, paramos. Meu pai estava consciente, mas quebrado, os olhos vazios de quem viu o inferno e entendeu que merecia estar lá exatamente como a gente queria. Agora você vai viver. O João disse, tirando as amarras, vais levar isso com você até morrer. Cada segundo vai ser lembrança do que você fez. Cada momento vai ser sua punição. Deixamos ele lá, largado no chão, voltamos para o hotel. Pegamos nossas coisas, sumimos. A vingança não estava na morte, estava na vida. Uma vida de tormento interno, de culpa corrosiva, de memórias que não deixariam ele descansar nunca mais. Soubemos depois, através da nossa rede d'informants, que funcionou. Meu pai enlouqueceu gradualmente. Andava pelas ruas murmurando o nome do Rafael. Acordava gritando de pesadelo. Via o rosto do neto em todo lugar. O álcool não ajudava mais. Só piorava as visões. Virou mendigo em questão de meses. Os trabalhos não duravam, porque os surtos assustavam todo mundo. Dormia nas ruas. Só me alixo. Afundava cada dia mais exatamente o fim que ele merecia. João e eu voltamos para a Feira de Santana como se nada tivesse acontecido. Retomamos a rotina. Ele no mercado, eu em casa, mas éramos outros. A vingança não trouxe o Rafael de volta, mas deu um propósito para a nossa dor. Anos se passaram, a vida continuou dura e várzea, sem nosso filho. O mercado quebrou em 1985. O João perdeu o interesse, o cuidado, arrumou um emprego como vigia noturno e eu costurava para fora, como minha mãe fazia. Sobrevivemos em 1987. Recebemos a notícia. Meu pai tinha morrido em Juazeiro. Encontrado numa viela, desnutrição, cirrose. Loucura? O laudo médico listava várias causas,
Não fui ao enterro, não havia nada para enterrar ali. Além do corpo, a alma dele tinha morrido naquela noite. 5 anos antes, o João morreu em 2003, infarto. Enquanto dormia, fui eu que encontrei ele de manhã, sereno. Como eu nunca tinha visto em vida, acho que finalmente ele descansou. Eu estava com ele quando partiu, segurando a mão dele, como segurei a do Rafael. Fiquei sozinha então. 59 anos. Viúva, sem filhos. Poderia ter afundado na amargura, na solidão, mas algo em mim resistiu. Talvez a mesma força que me fez sobreviver à infância com meu pai, que me fez encontrar amor com o João, que me deu coragem para fazer justiça. Rode, aos 79 anos, olho para trás sem romantismo, o que fizemos foi cruel, sim, necessário, também. A justiça oficial falhou com a gente. Criamos a nossa própria... Funcionou. Meu pai pagou cada segundo. Até morrer. Não recomendo nosso caminho para ninguém. A vingança não cura a dor, ela só transfere. O Rafael continua morto. O buraco no peito continua aberto. Mas pelo menos eu sei que o assassino dele não viveu impune. É isso que me deixa dormir à noite. É isso que me faz encarar cada manhã a certeza de que, quando a lei falhou, nós não falhamos. Quando a justiça oficial virou as costas, criamos a nossa certa ou errada, foi nossa escolha e vivemos com ela até o fim. Aquela madrugada em Jacobina mudou tudo, não a dor, que continuava crua como no primeiro dia, não a saudade, que aumentava com o passar do tempo, mas mudou algo fundamental em mim. E no João, tiramos das mãos de Deus a vingança e fizemos nós mesmos. E funcionou de um jeito que a gente nem imaginava. Voltamos para a Feira de Santana, como se nada tivesse acontecido. Os vizinhos acharam que a gente tinha ido visitar uns parentes em Salvador, acreditaram no luto discreto que carregávamos, mas por dentro éramos outros. O casal gentil que todos conheciam agora carregava um segredo sombrio e a satisfação amarga de ter feito justiça. As primeiras notícias chegaram devagar. Um conhecido que viajava muito contou numa conversa casual. Viram um velho maluco lá em Jacobina. Anda gritando o nome de um menino pelas ruas. Rafael, parece. Dizem que é assombração, que ele vê o menino morto em todo lugar. João e eu nos olhamos sem demonstrar nada. Funcionava? As sementes que plantamos naquela noite germinavam, cresciam, tomavam conta da mente já deteriorada do meu pai. Cada informação que chegava confirmava. Ele estava pagando do jeito que a gente queria. Abril de 1982, a vida seguia sua rotina cruel de normalidade. O João abria o mercado toda manhã. Eu cuidava da casa, vazia demais. O quarto do Rafael continuava intocado. Uma decisão mútua e silenciosa de preservar algo dele, o violão no mesmo lugar, os livros esperando um leitor que nunca voltaria. Foi numa tarde de quinta que chegou em casa um homem que eu não conhecia, alto, magro, barbarala, roupas simples, mas limpas. Bateu no portão educadamente, tirou o chapéu. Quando eu abri, Dona Marivalda, meu nome é Francisco. Vim de Jacobina. Preciso falar com a senhora sobre seu pai? Meus sangue lá. Seria a polícia. Alguém tinha descoberto. O João estava no mercado. Eu estava sozinha. Mas algo no olhar do homem, cansaço misturado com compaixão, me fez abrir o portão. Sentamos na varanda. O Francisco aceitou o cafezinho que ofereci, tomou devagar antes de falar.
Eu trabalho no Hospital de Jacobina. Seu pai foi internado ontem. Ele não está bem da cabeça. Dona, o que lhe tem? Perguntai, mantendo a voz neutra. Os médicos dizem que é psicose alcoólica. Misturada com um trauma severo, ele tem alucinações terríveis, vê o menino morto constantemente, grita por perdão, chora como criança. Ontem, tentou se jogar do telhado do hospital. Disse que o menino estava chamando ele. Tomei meu café sem demonstrar nada. Por dentro, senti uma satisfação fria. Estava funcionando melhor do que planejamos. A tortura psicológica que aplicamos naquela noite tinha se enraizado, crescido, consumido o pouco de sanidade que restava nele. Por que veio me contar isso? Perguntei finalmente. O Francisco citou, quando ele está lúcido, coisa rara. Repete o seu nome, diz que a filha precisa perdoar ele, que não consegue morrer sem o perdão. Os médicos acharam que talvez a senhora quisesse... Não quero. Cortai? Seca. Ele sabe o que fez. Se está sofrendo. É consequência dos próprios atos. Não tenho perdão nenhum para dar. O homem assentiu devagar, como se entendesse. Terminou o café e se levantou. Vou dizer que não encontrei a senhora, mas, dona, se me permite, às vezes o perdão é mais pela gente do que pelo outro. Obrigada pelo conselho, mas algumas coisas são imperdoáveis. Ele foi embora. Nunca mais o vi, mas as notícias continuaram chegando pelos meses seguintes. Meu pai fugiu do hospital, virou morador de rua, perambulava pelas cidades do interior, sempre fugindo de algo que só ele via. O fantasma do Rafael, criado por nós naquela noite, era seu companheiro constante. O João ficou obcecado em acompanhar o paradeiro dele. Criou uma rede de informantes caminhoneiros, vendedores ambulantes, gente que circulava pela Bahia toda, pagava por qualquer notícia, qualquer avistamento. Preciso saber que ele está pagando. Dizia nas noites, o mercado começou a ir mal. O João perdeu o foco, o cuidado com os negócios, a obsessão em rastrear meu pai consumia tempo, energia, dinheiro. Os clientes perceberam o desleixo, foram para a concorrência. As dívidas se acumularam. João, você precisa esquecer ele. Tentei argumentar. Já fizemos o que tinha que ser feito, não acabou ainda. E ele respondia. Os olhos fundos de quem não dormia direito, só acaba quando ele morrer. Até lá, preciso usava a última notícia substancial. Chegou em dezembro de 1983. Meu pai tinha sido visto em Juazeiro, mais magro, mais louco, mais acabado, dormia embaixo de pontes. Só me alixo. Conversava sozinho o tempo todo. As pessoas tinham medo dele. Achavam que era assombrado. Possuído. Ele chama o Rafael o tempo todo. Contou o caminhoneiro que trouxe a informação, pede desculpa. Cora, implora, às vezes, grita como se alguém estivesse machucando ele. Dá até pena? Dona, pena? Eu não senti pena. Senti que a justiça continuava sendo feita dia após dia, noite após noite. O tormento que criamos naquela madrugada em Jacobina tinha virado seu companheiro eterno, exatamente como planejamos. O mercado fechou, o João vendeu tudo para pagar as dívidas. Ficamos só com a casa. Arrumou emprego de vigia noturno numa fábrica. Trabalho pesado para um homem de 45 anos, mas era o que tinha. Eu voltei a costurar como minha mãe fazia. A vida apertou, mas a gente sobrevivia.
Numa noite de inverno, o João chegou do trabalho diferente. Me leve, como se tivesse tirado um peso dos ombros. Sentou na mesa da cozinha, me olhou longamente antes de falar. Chega? Cida, vou parar de procurar notícias dele. Isso está me consumindo, destruindo a gente. O Rafael não ia querer isso. Era verdade. A obsessão estava nos matando aos poucos. A vingança tinha sido feita, a justiça aplicada. Continuar rastreando cada passo do meu pai era prolongar nosso próprio sofrimento. Você está certo. Concordei. Vamos tentar viver o que resta. Foi uma decisão difícil, mas necessária. O João parou de pagar informantes, parou de perguntar sobre meu pai. Focamos em sobreviver, em carregar nossa dor com alguma dignidade. A rotina ajudava. Trabalho, caça. Uma tentativa de normalidade. Passaram-se anos nessa tentativa de reconstrução. Fizemos pequenas reformas na casa. Plantei uma horta no quintal. O João fez amizade com outros vigias. Não era felicidade. Não. Isso morreu como Rafael, mas era vida. Ou algo parecido. Maio. Eu estava costurando uma saia quando bateram no portão. Era seu Antônio. Um conhecido que viajava muito. Tinha uma expressão estranha. Desconfortável. Dona Marivalda. Tenho notícia do seu pai. Não quero saber. E responde automaticamente. Já disse que elle mourut. As palavras ficaram suspensas no ar. Mourut. O homem que me aterrorizou na infância, que matou meu filho, que destruiu minha família. Mourut, como perguntai mais por reflexo do que por interesse. Acharam o corpo numa viela em Juazeiro. Já fazia uns dias. Desnutrição, cirrose, exposição ao tempo. O laudo diz que foi falência múltipla dos órgãos, mas quem viu ele nos últimos tempos diz que foi loucura mesmo. Morreu chamando o nome de um menino, Rafael. Agradeci a informação, fechei o portão, fiquei parada na sala, processando. Meu pai estava morto. A vingança tinha chegado ao seu fim natural. Não sentia alívio, nem tristeza, só um vazio estranho. Como quando termina um livro que você leu por obrigação, não por prazer. O João chegou do trabalho naquela noite e eu contei. Ficamos sentados na varanda, em silêncio, cada um com seus pensamentos. Não houve comemoração, nem lamento. Era simplesmente o fim de um capítulo horrível das nossas vidas. A gente fez o que tinha que fazer. O João disse finalmente. Fez. Concordei. Funcionou. Mas não trouxe ele de volta. Não, nada trária. Ficamos ali até tarde. 2 pais sem filho, 2 vingadores, sem mais ninguém para vingar. A justiça tinha sido feita do nosso jeito torto e cruel. Meu pai pagou até o último dia de vida, mas a vitória, essa tinha gosto de cinzas. Os anos seguintes foram de lenta deterioração. O João nunca se recuperou totalmente. O peso do que fizemos, somado à perda do Rafael, cobrou seu preço. Ficou-me quieto, mais distante. O trabalho de vigia, as noites sem dormir, a idade, tudo contribuiu. Em 1995, ele teve o primeiro infarto, pequeno, mas assustador. O médico recomendou repouso, menos estresse. Como explicar que o estresse vinha de dentro das memórias, da culpa e da dor misturadas? Não me arrependo. Ele dizia nas noites de insônia. Faria tudo de novo. Mas às vezes me pergunto se o Rafael aprovaria. Era uma pergunta sem resposta. O Rafael era doce, gentil, incapaz de maldade.
teria perdoado o avô, teria entendido nossa sede de vingança. Nunca saberemos. Janeiro, o João teve o segundo infarto. Esse fatal, morreu dormindo. O rosto finalmente em paz. Enterrei ele ao lado do Rafael, pai e filho juntos novamente. No funeral. Pouca gente. Os anos tinham levado amigos, conhecidos. Fiquei praticamente sozinha com minhas memórias, meus segredos, minhas certezas e dúvidas. A casa vazia demais, o silêncio pesado demais. Mas continuei, por teimósia, talvez, ou porque parar ser e admitir a derrota final. Hoje, aos 79 anos, sento nessa mesma varanda e penso em tudo, a violência da minha infância, que gerou mais violência, o amor que encontrei com João, o filho perfeito que tivemos e perdemos, a vingança que executamos com precisão cirúrgica, foi certo, foi errado. Não cabe a mim julgar mais. Fiz o que achei necessário no momento. O João também, meu pai pagou de forma exemplar pelo crime hediondo que cometeu. O Rafael continua morto, mas, pelo menos, não morreu impune. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa. Talvez tentasse internar meu pai antes, tratar o alcoolismo, quebrar o ciclo, mas talvez não adiantasse. Algumas pessoas carregam a violência na alma e o álcool só libera o que já existe ali. O que eu sei que vivi. Amei, odiei, sofri, vinguei. Experimentei os extremos da condição humana, fiz escolhas terríveis e vivi com as consequências. Não sou heroína, nem vilã. Sou só uma mulher que fez o que achou justo quando a justiça oficial falhou. É isso que eu quero que vocês entendam. Não estou aqui para dar lição de moral, nem buscar absolvição. Estou contando minha história porque ela precisa ser contada, porque em algum lugar, agora mesmo, outra família pode estar vivendo um drama parecido e para essas pessoas, meu conselho é contraditório. Busquem a justiça legal. Primeiro, esgotem todas as possibilidades oficiais, mas se, como nós, forem abandonados pelo sistema Lambrem, vocês não estão sozinhos. Outros já trilharam esse caminho sombrio antes. Não é um caminho fácil. A vingança cobra seu preço, deixa marcas, muda quem você é. Mas às vezes, em situações extremas, é o único caminho possível. Cabe a cada um decidir se vale a pena pagar esse preço. Para mim, valeu, durmo tranquila, sabendo que meu pai morreu atormentado pelo crime que cometeu, que o fantasma do Rafael, criado por nossas mãos, naquela noite em Jacobina, foi seu companheiro até o fim. Justiça-vingança. No fim, qual a diferença quando seu filho está morto e o assassino é seu próprio pai? 43 anos se passaram desde aquela noite em Jacobina. 43 anos carregando o peso do que fizemos, o segredo que dividi apenas com o João. Agora, aos 79 anos, sentada nessa varanda onde vi meu filho crescer e de onde parti para vingar sua morte, chegou a hora de falar sobre as consequências, sobre o depois, sobre o preço real da vingança. Foi o ano em que fiquei verdadeiramente sozinha. O João partiu em janeiro, levando consigo metade da minha história. No velório, poucas pessoas. O tempo tinha levado amigos, afastado, conhecidos. Enterrei ele ao lado do Rafael, pai e filho, reunidos na morte. Como foram separados na vida, voltei para Casavazzi e me perguntei. E agora aos 59 anos, viúva, sem filhos,
sem família. Próxima. Carregando um segredo que pesava mais a cada ano, a aposentadoria mal dava para sobreviver. A casa precisava de reparos. O corpo começava a cobrar a conta dos anos difíceis. Foi aí que descobri algo surpreendente. Eu era mais forte do que pensava. Talvez a mesma força que me fez sobreviver à infância com meu pai, que me dê coragem para executar nossa vingança. Ainda estava lá, comecei a costurar mais, pegando encomendas das vizinhas. Plantei uma horta maior no quintal, vendi verduras na feira. Sobrevivi. Um domingo de manhã, bateram no meu portão. Quando abri, quase caí para trás. Ali estava Maria Clara, filha do meu primo distante, que eu não via há décadas, mas não foi isso que me chocou. Foi o menino ao lado dela, 15 anos, o rosto uma cópia perfeita do meu Rafael, na mesma idade. Tia Marivalda sou eu. Maria Clara, esse é meu filho. Pedro, a gente precisa de ajuda. A história era comum e triste. Marido violento, bebida, agressões. Ela tinha fugido com o filho, não tinha para onde ir, l'embrou de mime, da Casa Grande. Achou que talvez a ironia me atingiu como um soco. Ali estava eu, que tinha executado uma vingança terrível contra a violência doméstica, sendo procurada como refúgio por outra vítima. Olhei o menino de novo. Pedro, o mesmo nome do neto que perdi, os mesmos olhos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. Eu não acredito em reencarnação, mas naquele momento parecia que o universo estava me dando uma segunda chance. Entrem, diz simplesmente, tem quartos vazios, comida na geladeira. Ficam o tempo que precisar. O Pedro se adaptou rápido, rapaz, inteligente, educado, carinhoso, ajudava na horta, carregava as compras, conversava comigo por horas. Era como ter o Rafael de volta, mas diferente. Esse Pedro carregava suas próprias cicatrizes, seus próprios medos e o manual. Ele me perguntou sobre as fotos na estante. Contei sobre o Rafael, sobre como ele morreu. Não contei sobre a vingança. Esse segredo morreria comigo. O Pedro ouviu atento, os olhos marejados. A senhora deve ter sofrido muito, disse por fim. Perdeu um filho assim. Sofri, mas sobrevive. É o que a gente faz. Pedro sobrevive. A Maria Clara arrumou emprego numa loja. O Pedro entrou na escola. A casa voltou a ter vida. Risadas, conversas, movimento. Eu cozinhava com prazer de novo. Passava as tardes ajudando Pedro com as lições. Era quase como uma segunda chance, uma vida alternativa, onde as tragédias não tinham acontecido. O Pedro se formou no ensino médio, conseguiu bolsa numa faculdade em Salvador. Em Nariá, como Rafael sonhava, no dia que ele partiu, chorei como não chorava desde a morte do João, mas eram lágrimas diferentes. De orgulho, de realização, de um ciclo se completando. A Maria Clara ficou, tínhamos criado uma família improvável, duas mulheres marcadas pela violência masculina. Unidas pela necessidade e pela escolha, ela cuidava de mim conforme eu envelhecia. Eu oferecia o porto seguro que ela nunca teve. O Pedro se formou. Arrumou emprego numa construtora grande. Casou com uma moça boa. Tiveram filhos. Vinham me visitar sempre que podiam os bisnetos. Porque era assim que me chamavam. Corriam pelo quintal como o Rafael corria. Subíamos na mesma mangueira. Riam das mesmas brincadeiras.
Foi numa dessas visitas que o Pedro me fez a pergunta que eu temia há anos. Vô, o que aconteceu com o assassino do Rafael? A justiça foi feita. Olhei aquele rosto tão parecido com o do meu filho morto e tomei uma decisão. Contaria parte da verdade, não toda, foi feita Pedro, do jeito dele. Mas foi morreluco, atormentado pelo crime, nunca teve paz depois do que fez. A senhora o perdoou? Não. Algumas coisas são imperdoáveis, mas aprende a viver com isso. A não deixar o ódio me consumir foi difícil, mas necessário. Ele assentiu, parecendo entender. Nunca mais tocou no assunto. A pandemia chegou. O mundo parou. Fiquei isolada por meses. Sou a Maria Clara. Podia me visitar. Foi tempo de reflexão forçada, de revisitar memórias, de fazer as pazes com algumas decisões. Não me arrependi da vingança. Nunca me arrependeria. Mas entendi que carregar o segredo sozinha era desnecessário. Comecei a escrever, não tudo, não os detalhes sórdidos, mas a essência, a violência que gera violência, a justiça que falha, as escolhas impossíveis que às vezes temos que fazer. Era catártico colocar no papel, mesmo que ninguém fosse ler. Meu neto postiço, filho do Pedro, me ensinou sobre a internet, YouTube, essas coisas modernas. Falou que histórias de vida interessavam as pessoas, que eu devia compartilhar a minha... Resisti no início, uma velha de 79 anos no computador, mas ele insistiu. Me ajudou? Gravou os primeiros vídeos e aqui estamos. You, Marivolta, contando para vocês uma história que guardei por 4 décadas. Não completa. Alguns segredos morrem com a gente. Mas verdadeira no que importa. Uma história sobre amor e ódio, sobre justiça e vingança, sobre as escolhas extremas que pessoas comuns fazem em situações extremas. Não busco absolvição, não ofereço lições de moral, apenas compartilho minha verdade, na esperança de que ajude alguém em algum lugar que esteja passando por algo parecido. A violência doméstica ainda mata, a justiça ainda falha, as vítimas ainda são abandonadas pelo sistema. Mas quero que saibam vocês, não estão sozinhos. Outros já passaram por isso. Outros já fizeram escolhas terríveis e sobreviveram para contar. A dor não passa, mas diminui. As cicatrizes não somem, mas param de sangrar. Hoje, aos 79 anos, posso dizer que vivi não a vida que planejei, não, a vida que sonhei. Mas a vida que as circunstâncias me deram, amei profundamente. Odiei com a mesma intensidade. Conheci a felicidade suprema de ser mãe e a dor insuportável de perder um filho. Fiz justiça com as próprias mãos quando a lei me abandonou. Certo ou errado, não me cabe mais julgar. Cada um que tire suas conclusões. O que sei é que dormi tranquila por 43 anos, sabendo que meu pai pagou dia após dia, noite após noite, pelo crime hediondo que cometeu. O fantasma do Rafael, que criamos naquela noite em Jacobina, foi seu carrasco mais eficiente que qualquer prisão. Para aqueles que me julgarem duramente, não os culpo. É fácil ter princípios morais elevados quando não é seu filho morto no chão. É simples pregar perdão quando não foi você que segurou o corpo ainda quente, que viu a vida se esvair pelos olhos que você viu nascer. Para aqueles que entenderem, que reconhecerem a dor por trás das escolhas, obrigada. Vocês sabem que às vezes a vida nos leva por caminhos que nunca escolheríamos voluntariamente, que às vezes fazer o certo não é opção,
Meu tempo está acabando. Não de vida. Aparentemente, essas mulheres da roça somos duras de morrer, mas de energia para carregar segredos, para fingir arrependimentos que não sinto. Por isso, decidi contar essa história agora, enquanto ainda posso, enquanto a memória ainda está afiada. Se minha história tocou vocês de alguma forma, deixem o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal para acompanhar outras histórias. E mais importante, entrem no nosso grupo de WhatsApp, o link está na descrição. Lá, a gente compartilha diariamente histórias reais de outras mulheres, outras avós que, como eu, fizeram o impensável para proteger os seus ou vingar os que perderam. Não estamos aqui para glorificar a violência. Estamos aqui para dizer que vocês não estão sozinhos, que a dor que sentem é válida, que a raiva é compreensível, que às vezes, só às vezes, a justiça vem por caminhos tortuosos. Cada história no nosso grupo é um testemunho de sobrevivência de mulheres que não se curvaram, que não aceitaram o inaceitável, que tomaram nas mãos o que o sistema negou. Não somos santas nem demônios. Somos apenas humanas, levadas ao limite. Para finalizar, quero deixar uma mensagem para você que está passando por uma situação similar, que tem medo, que se sente abandonada pela justiça, que pensa em fazer algo drástico. Pense muito. Pense Dieu 13.000 vezes. Porque uma vez feito, não tem volta. Você vai carregar isso para o resto da vida. Vai mudar quem você é. Mas depois de pensar tudo isso, ainda achar que é o único caminho, saiba que outros já trilharam essa estrada antes e sobreviveram. Não sou exemplo para ninguém. Sou apenas Marivalda, 79 anos, que perdeu um filho para o próprio pai e fez ele pagar de forma que, ateus, me pergunto se foi demais ou se foi pouco, que viveu com esse segredo por 43 anos e agora, no fim da linha, decidiu que ele precisa ser contado porque, no final das contas, somos todos humanos, capazes do melhor e do pior, do amor mais puro e do ódio mais negro, da compaixão infinita e da crueldade calculada. É o que nos define. Essa capacidade de extremos. Eu vivi nos extremos. Amei ao extremo, odiei ao extremo, vinguei ao extremo. Não recomendo para ninguém, mas também não me arrependo. Fiz o que achei necessário com as ferramentas que tinha no momento. Que Deus me julgue. Os homens já não importam. Obrigada por me ouvirem, obrigada por não julgarem, ou por julgarem em silêncio. Obrigada por permitirem que essa velha dividisse o peso que carregou sozinha por tanto tempo. Agora, vou descansar. Amanhã tem horta para cuidar, bisneto para receber, vida para viver, porque não, firma, é isso que a gente faz. A gente vive. Apesar de tudo, por causa de tudo, a gente vive. E Rafael, meu filho amado, onde quer que você esteja, a mamãe fez o que achou certo. Espero que entenda, espero que perdoe. Espero te encontrar de novo quando minha hora chegar. Até lá. Sigo aqui, Marivalda Conceição Santo, 79 anos. Mãe sem filho, vingadora aposentada, sobrevivente por escolha, é teimosa. Que Deus tenha piedade de todos nós. É teimosa